Olá, programa Personalidades, e hoje eu tenho 3 personalidades aqui para falar com a gente um assunto muito importante, que é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual e Comercial de Crianças e Adolescentes. Um nome bem comprido, mas é um assunto muito importante que eu tenho certeza que vai te interessar muito, porque pode estar acontecendo aí, você já pode até conhecer algum caso assim, e hoje você vai saber como está acontecendo essas ações aqui na nossa cidade de Buritis. E eu falo com a Ellen, que é coordenadora do CREAS aqui em Buritis. Eu falo com a Wigna, que ela é psicóloga, faz atendimento lá no CREAS. E também a assistente social Maria da Luz. Então a nossa conversa vai ser muito interessante, eu tenho certeza que você não vai perder, né? O dia 18 de maio de 1973, né, Ellen? Que a Araceli foi sequestrada, drogada, violentada sexualmente e morta. E até hoje o crime ficou impune. Os 3 indiciados no crime saíram impunes no julgamento, e até hoje esse crime bárbaro não foi solucionado ainda. Então, no dia 18 de maio de 2000, foi criada a Lei 9.970, em homenagem a Araceli, e também foi criada essa lei para cuidar das crianças em situação vulnerável de exploração sexual infantil. Ellen, conta pra gente um pouquinho do atendimento que vocês fazem lá no CREAS. Qual é o tipo de público que vocês atendem? Quem pode procurar vocês? Conta pra gente. Sim, eu sou a Ellen, como já foi dito, né? Sou coordenadora do CREAS. O CREAS é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social. Lá nós atendemos desde crianças até idosos. Então, se a pessoa tem uma família que tem vulnerabilidade ou que está passando por precisando de algum atendimento, né, que tenha seus direitos violados, esse atendimento é feito pelo CREAS. Então, qualquer pessoa que esteja em uma situação de vulnerabilidade pode procurar, que vai ser atendido. Isso, esse é o nosso trabalho. Tá. Fala um pouco pra gente, Maria da Luz, sobre o Dia Nacional de Combate à Exploração Sexual, Comercial, Infantil de Criança e Adolescente. Maria da Luz, fala um pouquinho pra gente sobre o Maio Laranja, que é a campanha que conscientiza, né, a população sobre o combate ao abuso sexual de crianças e adolescentes. Qual a importância desse dia para vocês? Boa tarde, né? Como você já me apresentou, meu nome é Maria da Luz, sou assistente social no CREAS, trabalho no CREAS há 10 anos, praticamente. Bastante, já considerável, né? Nós estamos no 6º ano de campanha Faça Bonito. A nossa primeira campanha desenvolvida foi em 2016. O maio laranjado é por conta que já tem outras campanhas durante o mês, mas a cor praticamente que agora todos os meses tem uma cor, né? A cor que realmente representa a campanha é o amarelo, mas também pode ser o verde, pode ser o preto, pode ser o laranjado. Então, assim, o significado maior dessa campanha não é a cor, mas a importância que ela tem. Sim, né? Claro. Uhum. Porque ela traz aí uma dimensão muito grande relacionada ao combate ao abuso e à exploração de criança e adolescente. E geralmente é feito no dia 17 de abril, com a abertura do seminário. Então, nós levamos 30 dias trabalhando a campanha Faça Bonito, com palestra nas escolas, com pit stop, com distribuição de panfleto, então com gravação de vídeo para lançar nos meios de comunicação, seja Facebook, seja outro meio de comunicação. Mas a maior importância quando se fala do Maio Amarelo é saber que existe essa data que se trabalha em prol das nossas crianças e adolescentes. Trabalhamos o mês de maio, mas a campanha se estende por todo o ano. Todo ano, todo dia é dia todo dia é dia de combater o mal. Exatamente. Nós sabemos que no dia 18 de maio sempre acontece a caminhada do Faça Bonito. Maria da Luz, no dia 18 de maio sempre acontece, né, a caminhada do Faça Bonito, que é referente à campanha. Esse ano, como é que foi? Nós programamos, como nós estamos vivendo tempo de pandemia, não tivemos abertura do seminário dia 17 de abril, mas nós fizemos uma carreata, né, envolvendo toda a sociedade, escola, conselho tutelar, delegacia de polícia, corpo de bombeiro,
Então, associações, todas as entidades que trabalham com a criança e adolescente participam dessa campanha, né, nessa grande carreata que se encerra, né, encerra esse trabalho que é feito em prol das crianças e adolescentes. Então, esse ano, nós fizemos uma grande carreata, pelo fato de não poder andar pelas ruas, resolvemos fazer através de carreata para ser mais confortável e não deixar de acontecer. É muito importante, né, a conscientização. Você falou sobre, a gente está falando sobre a pandemia, muitas coisas tiveram que ser adaptadas. A gente sabe que a maioria das crianças que passam por algum tipo de situação de violência sexual é sempre em casa, né? A maioria delas, né, sempre elas são violentadas em casa, na sua grande maioria. E também, né, eram os professores, as professoras da creche, da escola, que percebiam que alguma coisa não estava certo, que tinha uma criança que estava passando por esse tipo de situação. Então elas que eram as primeiras pessoas ali a detectar que alguma criança está passando por algum tipo de vulnerabilidade ou de exploração. Como é que está sendo agora, devido a gente já estar indo no segundo ano e já sem escola, como é que está sendo feito o atendimento dessas crianças, a busca, as denúncias, como é que acontece? Vou deixar minha colega responder essa pergunta. Boa tarde. Boa Eu me tarde. chamo Wigna, psicóloga do CREAS. Então, são feitas através de escuta especializada, quando chega até o CREAS, mas muitas das vezes, igual você perguntou, e como está sendo agora, devido que não está tendo aula? Por mais que não está tendo aula, mas tem atividades remoto, online, e muitas crianças, muitas das vezes, os familiares em casa não vai percebendo essa angústia, essa aflição das crianças. É através que alguns professores conseguem, na dificuldade de aprendizagem. Muitas crianças e adolescentes caem o rendimento na escola. Não só na escola, comportamento em si em casa muda, né? Muda, o comportamento em si em casa muda. E isso vai trazendo que vem a preocupação em casa, a preocupação na escola. Só que muitos não conseguem a parte da denúncia. Como fazer? Então ficou mais difícil agora, né? Fica mais difícil. Mas nós temos o telefone, né, do CREAS, para estar recebendo esse tipo de denúncia. Que a gente vai colocar aqui depois para vocês anotarem direitinho, que é um telefone muito importante para ter na agenda, porque isso é imprevisível. Às vezes você acha, não, isso nunca vai acontecer comigo, e de repente você se vê numa situação de encontrar alguma pessoa que naquele momento você precisa da sua ajuda, da sua denúncia, da sua ação, para que essa pessoa saia dessa situação de exploração. Não é isso, Igna? Exatamente. E nós trabalhamos também com essas crianças, que nem eu já falei, através da escuta. Muitas, antes desse fato, muitas crianças, elas têm medo de contar para os pais, para as mães. Por que isso acontece? Qual é o tipo de... Elas acham que vai acontecer o que com elas, se contar? Para começar, essas violências que vêm causando esses abusos, muitas das vezes é os familiares. Tio, vô... Pessoas muito próximas, pessoas né? muito próximas. Então, o que acontece? A criança, ela recebe uma denúncia, uma Ameaça. Uma criança recebe uma ameaça. Uhum. Então, se você contar, eu vou fazer tal com seu pai. Se você contar, eu vou machucar a sua mãe. E nisso vai trazendo uma angústia para a criança. Ela vai se fechando, ela recebe muitas das vezes dinheiro para se calar, presente. Então ela está sendo, como se diz, ela está sendo bem recebida, com presente, com carinho. Então ela vai acha que se isso é fechando. normal, né? Ela acha que isso é normal. Ela vai se fechando, ela vai ficando reprimida. Mas chega um certo momento que, às vezes, a mãe, os tios acabam vendo as dificuldades na escola, acabam se preocupando e vem questionando. Porque por mais que às vezes ela pode achar que isso é normal, é uma situação que incomoda, né? Ela vai percebendo que aquilo não é bom para ela. Pode ser normal, mas não é legal, né? Exatamente. Mas é interessante se falar que hoje esse trabalho ele vem sendo trabalhado de forma mais ampla.
Então hoje as famílias já percebem e têm essa coragem mais cedo. Há uns anos atrás, tanto a escola como a família, eles tinham medo de fazer a denúncia. Hoje, a própria família que tem essa percepção do comportamento da criança dentro de casa, ela já tem anseio de procurar mais rápido, ela já procura o conselho tutelar para dizer que a criança já não está bem, ela procura o CREAS para dizer, olha, eu percebi que não está legal isso aqui, eu queria que vocês dessem uma conversada. Então hoje já está mais fácil você alcançar êxito num atendimento por conta que a família já está mais atenta a esse tipo de coisa, porque nós sabemos que acontece a maioria dos casos dentro de casa. E com tantas campanhas trabalhadas, com tantas ações desenvolvidas, a própria família hoje tem mais consciência. A escola, ela sempre teve essa preocupação, porém ela tinha também a preocupação da denúncia pelo fato de que já aconteceram fatos tipo morte por conta da denúncia, então a escola tinha esse medo. Porque do mesmo jeito que a criança recebia ameaça para não contar Sim. o que estava acontecendo com ela, quem denunciava também Sim. recebia ameaça. Então já isso? aconteceu morte de professores por denunciar o fato ocorrido na escola. Então, por conta disso, muitos professores tinham medo de fazer a denúncia. Mas hoje, com o trabalho que vem sendo realizado no município, tanto a família quanto a escola já se sente mais segura para fazer esse tipo de denúncia. Então, o trabalho vem sendo, como a minha colega já falou, o trabalho vem sendo realizado juntamente com a Polícia Civil, essa escuta especializada, onde a criança não precisa falar tudo que ela passou, porque a violência em si já é uma demanda triste, mas existem momentos em que é percebível a situação. Então, dentro da escuta especializada é feito todo esse levantamento e garante à criança uma total segurança. A partir do momento que é realmente registrado o caso, que verificou-se a exploração dessa criança, desse adolescente, que ele está qual é o tipo de tratamento que ele recebe, o Igna? Você que é psicóloga lá do CREAS, qual é o tratamento que elas recebem? Qual é o acompanhamento? Como é que é feito isso? Lá no CREAS nós realizamos o atendimento psicossocial, né? Como já havia aqui, é assistente mais o psicólogo. Nós fazemos através de atendimentos, de escuta, de orientações. Muitas das vezes, como que já foi feita a escuta especializada, então nós não vamos trabalhar novamente tudo o que aconteceu, questionar tudo o fato. Então nós vamos Até trabalhar... mesmo porque ela pode até reviver tudo isso e o trauma ficar pior, então nós não é? vamos só trabalhar o trauma dessa criança, o medo, a angústia, a aflição. Então é nesses casos que a gente vai trabalhar. Lá nós não trabalhamos com teste. O que pode afetar numa criança? O desempenho na escola, a convivência social, o que pode afetar nessa criança? Podem ser vários tipos de comportamentos diferentes, ou todas basicamente têm o mesmo tipo de comportamento, ou são isolados, como é que é isso? O que muitas das vezes afeta as crianças nessa situação vem várias causas. Vem a violência psicológica, emocional, a física. Então tudo isso vai afetando. A psicológica, a criança vai se fechando, vai querendo ficar isolada, não vai querer ter um convívio com a família como antes, ela quer ficar no quarto, ela quer ficar sozinha. E sem contar também a dificuldade de aprendizagem, como eu já havia falado. Ela se fecha muito, vai cair no rendimento na escola. Então isso tudo vai prejudicando a criança e o adolescente, porque vem o trauma, elas se fecham. Então elas não querem mais contato com o tio, elas não querem mais aquele contato, aquele abraço, aquele carinho que muitas vezes vem do pai, elas vão se fechando exatamente por causa dessas situações. Porque, quando eu te pergunto isso, porque as crianças, elas podem ter comportamentos diferentes, né? Você que é psicóloga, você já vê sempre muito isso. A convivência até com os próprios colegas. Porque esse medo, né, esse isolamento que às vezes ela desenvolve, aí, porque é uma forma até de defesa para ela, né? Porque aquelas pessoas que são muito próximas dela, pai, mãe, tio, avô, avó, que são ali do seio da família, que tá ali para defender, para cuidar, para amar, e de repente
são as pessoas que mais causam mal para essa criança, para esse adolescente. Então, e em sociedade, o que isso afeta essa criança, esse adolescente, para a convivência dele em sociedade? É quase igual eu falei, elas não querem mais se expor à vergonha, porque quando esse fato acontece, não é só nós que fica sabendo, muitas das vezes um coleguinha, a mãe do colega, o tio, o parente, então isso vai espalhando e isso ela vai se sentindo envergonhada. É na hora que ela se tranca em casa, não quer mais sair, não quer mais brincar com a colega, não quer mais ir para um local aberto, porque ela já está envergonhada com o que aconteceu e é na hora que ela se fecha para se isolar. Pode ser desenvolvido a partir de uma violência, né, de um abuso, algum problema psicológico, algum transtorno, como tentar suicídio, né, também. O que pode ser desenvolvido? O que acontece? Isso pode acontecer? Sim, muitas das vezes acontece. Criança ou adolescente quer né, fazer o suicídio, não quer mais viver. Eu não fico questionando, aqui pra mim já não tá bom. Como é o nome mesmo? Fugiu agora. Mutilação. E da mutilação. Não, mas tem o nome da síndrome também, que ela se corta. É muito triste isso, né? É porque elas querem, como que a dor veio para elas, então ela quer sair dessa dor. De alguma forma elas querem se livrar dessa dor. Então eu tirando a minha vida hoje, eu já não faço dor mais para ninguém, eu já não causo mais essa dor para ninguém. Só que é muitas das vezes que ela precisa de ajuda, porque se mutilando, tentando suicídio, isso não vai trazer um conforto para ela, simplesmente vai estar prejudicando ainda mais a vida dela, que ela poderia ter um futuro brilhante. Sim, com certeza. E a perda que a família vai ter. E sem contar também que ela vai levar isso para a vida inteira, né? Ela vai... Porque essas doenças, esses tipos de... Não é uma doença, mas esse tipo de transtorno, né? De se mutilar e tudo, muitas vezes, quando os pais vêm descobrir, já está em estágio bem avançado, não é isso? Já, muitas das vezes já está no estado bem avançado. É porque vem o medo, então não faz a denúncia e nisso a criança vai se fechando, a adolescente vai se fechando. Elas vão se mutilando, já vai vestindo uma roupa que tampa. Então elas se mutilam, mas elas ficam com vergonha. Elas ficam com vergonha e até mesmo não conseguem pedir ajuda. Então é importante que a família em si preste um pouco atenção a mais nos seus filhos, porque através disso vai conseguir identificar um comportamento que ela vai se fechando, vai saindo ao redor da família, já não quer mais fazer as atividades que igual fazia antes. Então isso é interessante, as famílias tá prestando atenção nesse fato para estar podendo ajudar os seus filhos. Realmente é ter atenção mesmo com os filhos, né, Maria da Luz? Muita. Fala um pouco pra gente dessa flor linda, porque ela é o símbolo, porque muita gente, né, vê, já identifica, tem muita gente aí postando os status, mudando aí a fotinha dos status aí pra essa flor, mas eu acho que poucas pessoas sabem o significado. Fala um pouquinho dela pra gente, Maria da Luz, por favor. Então, essa flor da Faça Bonito, ela traz a simbolização da imaturidade de uma criança. Nós percebemos que ela é imperfeita, né? Ela tem pétalas diferentes para dar esse sentido de que a criança, ela está nessa fase de formação, a criança, ela está se desenvolvendo emocionalmente, psicologicamente, socialmente. Então ela precisa de algo para se segurar, né? Então essa flor, ela traz essa simbolização da simplicidade, da vulnerabilidade de uma criança quando se trata da violência sexual. Ela é uma flor que ela traz, não só por ser de maneira fragilizada, mas por ser também a flor que ela é. Delicada, né? Delicada. A gente percebe que uma criança, quando ela está em fase de seu desenvolvimento psicomotor, por exemplo, ela tem dificuldade de segurar no lápis, né? Então, ela precisa que alguém segure na mão dela para ensinar a fazer uma letra, para ensinar a segurar a colher na hora da alimentação, o caneco na hora de tomar uma água.
Então, por isso... Sempre ela precisa de um direcionamento. Sim, né? por isso essa flor, né, singela, imperfeita, para mostrar esse detalhe da criança. Essa desenvoltura que precisa ter, mas precisa sempre ter alguém para apoiar, para fazer com que ela se sinta segura. Então, por isso que a gente pode mudar toda a estrutura da campanha, da cor da camiseta, mas a flor a gente nunca muda. Ela fica, né? Ela por isso que eu fica. falei que todo mundo, quando vê, já sabe que é referente à campanha, mas às vezes não sabe o significado, e que é um significado muito bonito, porque são crianças, são nossos filhos, nossos sobrinhos, né, que precisam do nosso direcionamento, da educação, do carinho, do amor, para que se formem cidadãos aí de bem, felizes, que possam desenvolver bem a sua profissão no futuro, criar também a sua família assim como nós criamos as nossas, Sim. né? Uhum. Que dê continuidade a tudo aquilo que a gente também um dia recebeu, que a gente vai passando o amor para os nossos filhos, para as nossas famílias. Então, a importância realmente de cuidar dessas crianças e de denunciar também. De denunciar. De denunciar, porque muitas vezes a gente sabe de algum caso que a gente fica indignado que as pessoas sabem, mas não tomam nenhuma atitude. Isso tem que mudar porque é uma situação muito delicada. Eu tenho medo de uma represália, eu tenho medo de denunciar meu vizinho porque ele é muito violento. Tem o Disque 100, não é? Todos os dados da pessoa são sigilosos, ela não vai ser exposta. Conta pra gente um pouquinho como é que é feita essa denúncia, Maria da Luz. Então, a denúncia através do Disque 100, talvez por isso muitas pessoas não façam, porque é um pouco demorada. Ela leva de 40 a 60 minutos para ela iniciar e terminar. Porque para quem vai denunciar, ele precisa no mínimo saber, conhecer um pouco o território. Eu não posso dizer que aqui do lado da sua casa tem uma criança vulnerável, que foi estuprada. Eu não posso simplesmente ligar lá Não, e falar, eu olha, preciso ter eu conheço, dados. tem uma pessoa assim que está Sim. passando por isso. Eu tenho que dar detalhes. Eu preciso ter detalhes da situação para poder informar. Mas é uma informação segura, são dados garantidos pelos direitos humanos. Então, toda a informação dada ali são garantidas, de sigilo. Então, assim, muitas pessoas não fazem pela demora. Não é nem pelo fato do medo, é porque demora realmente para finalizar. E a mas demanda muito também importante. é grande, não é? Mas o Disque 100, ele tem várias dimensões, então, se você ligar de manhã, de tarde, de noite, vai sempre te atender. Não, eu digo assim, da demanda, porque infelizmente são muitos São casos. muitos. E não só da criança, né? Tem da violência da mulher também, dos maus tratos com idosos. Então, tudo isso é atendido pelo Disque 100, não é isso? Sim, e através da porta de entrada do CREAS, a gente tem tido uma demanda de violência, por exemplo, a física, deixando um pouco a violência sexual, se tratando da violência física. Mas que no caso ela está bem que interligada, porque geralmente a criança que sofre abuso sexual, às vezes ela sofre também Sim. abuso físico. Né? Às vezes não, sempre. Então, mas tem aquela que sofre, falando da violência física, tem muitos que sofrem a violência física em si, e esse é um público que ele varia de idade, ele vai desde a criança até o idoso. É a mulher, é o homem, é o adolescente, é o jovem. Então a gente tem esse público diversificado. E quando a Wigna falou sobre vamos dizer, as marcas que a violência sexual deixa, é interessante lembrar que a criança, uma vez violentada sexualmente, ela leva essa marca para o resto da vida. Muitas conseguem trabalhar esse emocional ao ponto de adormecer essa situação nela e ela leva uma vida normal na sociedade. Mas outras não sabem lidar com essa situação e acabam se comprometendo pela vida inteira. E é onde a gente tem um adulto problemático, Sim. que às vezes cria uma família que também ele vai ter um comportamento diferente com os filhos, né? Que também vai fazer essa violência também, às vezes, porque ele acha que é normal. Às Isso vezes pode não acontecer. a violência sexual em si. Uma mulher, por exemplo, abusada sexualmente, ela não vai causar mesmo a violência no filho, mas ela vai levar a violência psicológica para o resto da vida pelo fato da preocupação com o filho que ela gerou, para não vir acontecer com ele o que aconteceu com ela. Ou até mesmo um desequilíbrio, né? Sim, o homem, por exemplo, que abusa sexualmente uma criança, seja menino ou menina, no futuro não é que ele vai ser um violentador para o resto da vida,
Mas ele pode ser um homem que ele perde o contato do carinho com o filho que ele vai colocar no mundo. Então ele vai ser um homem frio que trouxe um filho ao mundo, mas ele não tem carinho por aquela criança. Então ele não vai ser exatamente aquele, digamos assim, um pai tradicional, que dá Não. carinho, que dá atenção, vai ser diferenciado. Então os filhos dessas pessoas também podem até sofrer algum tipo... Por isso a gente fala muito que quem uma vez abusado sexualmente, ele é abusado sexualmente, fisicamente, psicologicamente, emocionalmente, socialmente. Por quê? Porque ele vai levar isso pro resto da vida vida. toda. E querendo ou não, mesmo que trabalhe toda essa parte aí, querendo ou não, a algum momento ele Sim, vai... Fica a marca. Isso, aí alguém vai sentir isso, porque Sim. vai faltar afeto, vai faltar carinho, atenção. Nossa, é muito, muito, muito complicado isso, né? E vocês lidam o tempo todo com isso. O tempo todo. O interessante é lembrar que também nós temos o telefone de denúncia do CREAS. Daqui de Buritis. Daqui de Buritis. Isso, e a gente vai deixar né, na telinha aqui para depois para os nossos né, telespectadores aí. Deixar para as pessoas que vão ver esse vídeo, que o Disque Denúncia do CREAS, ele está sempre atendido por uma técnica. Então, qualquer hora do dia ou da noite que você ligar, uma técnica vai estar atendendo e vai estar dando segurança e total sigilo à sua denúncia. Está sempre à disposição. Sempre né? à disposição. Maravilha. Um tema muito importante, muito delicado, e que não só no mês de maio, mas todo o decorrer do ano é uma situação que a gente precisa estar atento, que pode estar acontecendo do nosso lado e a gente não vê às vezes, né, Ellen? E a gente também, como cidadão, para proteger essas pessoas, não é só porque não é da nossa família que não nos diz respeito. Tá sempre ali atento para cuidar também dessas crianças, desses adolescentes. É muito assunto, né, pra gente falar. Eu quero agradecer muito a presença de vocês aqui, do tempo. Eu sei que esse mês de maio para vocês é contados minutos, né, bem corrido lá para vocês, mas vocês tiraram um tempinho e vieram aqui falar com a gente. Muito obrigada. A Ellen, que é coordenadora lá do CREAS, ao Igna, que é a psicóloga que trabalha lá com essas crianças, com esses adolescentes, a Maria da Luz, que é a assistente social, que né, disponibilizou de vir aqui. Muito obrigada. Estamos à disposição de vocês, tá? E sucesso lá no trabalho de vocês. Muito obrigada. E esse foi mais um Personalidades, eu acho que com um assunto bem polêmico, bem delicado também. E eu quero agradecer a você que ficou aqui comigo até agora. Fiquem com Deus. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.